O que é exatamente essa doença que hoje se fala tanto sobre ela? Adenomiose. O nome lembra um pouco endometriose e daqui a pouco eu vou explicar qual é a diferença entre uma e outra doença, que algumas vezes vêm juntas. Tem mulheres que têm endometriose e adenomiose e muitas vezes elas vêm separadas. Algumas mulheres não têm endometriose, mas têm adenomiose. Esse diagnóstico aparece no ultrassom, numa ressonância, em algum exame de imagem que detecta a presença de adenomiose. Afinal, o que é essa doença? Do que se trata? Essa doença que pode afetar a qualidade de vida, pode causar cólicas, sangramentos vaginais de grande intensidade e, para muitas mulheres, o quadro de infertilidade. Se você tem interesse por esses assuntos, não se esqueça de fazer inscrição no canal, envie suas dúvidas, observações, comentários para que eu possa fazer mais vídeos sobre esse assunto e ative os sininhos. Não se esqueçam de ativar os sininhos, porque isso é muito importante para receberem avisos a cada vídeo novo que eu vou colocando aqui no canal. Para entender o que é adenomiose, uma doença que afeta o útero, vamos entender primeiro do que se trata a estrutura do útero, como é que o útero é formado. Existem duas camadas principais que compõem o útero, uma delas é a musculatura do útero, uma camada mais grossa, é o miométrio o nome dessa camada, e ele compõe a maior parte da massa uterina. Então, o músculo, o miométrio, é aquela parte do útero que causa contrações no período menstrual, que pode provocar cólicas para qualquer mulher com ou sem adenomiose. É a camada que se desenvolve e cresce durante a gravidez e que no momento do parto vai causar as contrações de parto. Então é uma camada muito importante no funcionamento do útero, seja na gravidez como fora da gravidez, mensalmente durante o ciclo menstrual. A camada que reveste o útero por dentro, que fica na parte aqui de dentro do útero, se chama endométrio. E esse nome, vejam que ele é importante porque quando a gente vai falar de endometriose, existe uma relação direta com essa camada endométrio. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre esse assunto. E no caso da adenomiose, que durante muitos anos foi considerada uma endometriose interna do útero e depois passou a receber um outro nome, justamente adenomiose, porque a diferença entre as duas doenças ficou muito clara, tem também relação com essa camada que reveste o útero por dentro, que se chama endométrio. Essa camada todos os meses se desenvolve, ela vai ficando mais espessa, vai crescendo e se desprende no fim do ciclo menstrual, no momento em que acontece a menstruação. O endométrio ele se desprende, se solta, células endometriais se desprendem do útero e saem no fluxo menstrual. Só que a parte basal, a parte que vai permitir que o endométrio cresça novamente, de uma forma parecida com o que acontece no couro cabeludo. A gente pode comparar essas duas estruturas. Você pode cortar o seu cabelo, raspar o seu cabelo curtinho, e ele vai voltar a crescer e vai voltar a se desenvolver. Por quê? Porque toda a camada do couro cabeludo, que tem os folículos pilosos, permanece no lugar e eles permitem novamente o cabelo crescer e se desenvolver. E é isso que acontece no endométrio. Existe uma camada que fica fixa ao músculo do útero, o miométrio, que eu falei agora há pouco, e essa camada todos os meses provoca o crescimento do endométrio para dentro da cavidade uterina, preparando ele para um possível embrião que possa chegar e é lá que ele vai se implantar. Não acontecendo a gravidez, o endométrio se desprende e sai no fluxo menstrual. Então essa camada interna, endométrio, não é esperado que apareça em nenhum local do organismo, exceto na parte de dentro do útero. Quando ela surge em qualquer local do corpo, nós temos uma doença. E essa doença pode se chamar endometriose. Quando o endométrio aparece em qualquer local da pelve, pode ser atrás do útero, pode ser perto das tubas, dentro dos ovários, formando os endometriomas, pode ser no intestino, na bexiga e em outros locais. Nessas condições, nós temos sintomas da endometriose, a gente tem cólicas, dor na relação sexual, infertilidade, e também um diagnóstico que muitas vezes é difícil e demora muito para ser feito. Quando o endométrio invade o músculo uterino, nós temos a adenomiose. É importante deixar claro que o fato de ter uma das doenças não significa que você tenha as duas. Existem mulheres que têm só endometriose, existem mulheres que têm só adenomiose. Mas muitas acabam desenvolvendo as duas doenças, principalmente aquelas mulheres que
tinham cólicas fortes, um quadro clínico sugestivo de endometriose e que depois de passar por 1 ou 2 gestações passam a ter cólicas novamente com sangramento vaginal. Essas são mulheres que provavelmente tinham ou têm um quadro de endometriose e junto também o diagnóstico de adenomiose. Qual que é a frequência da adenomiose? Qual o número de mulheres que são afetadas por essa doença? Esse número não é muito bem conhecido porque o diagnóstico é difícil de ser confirmado apenas por exames de imagem, mas alguns estudos, quando foram observar o útero de mulheres que passaram por esterectomia, independente de terem ou não a suspeita de adenomiose, olhando para o útero nos microscópios, algo que os patologistas fazem sempre depois desse tipo de cirurgia, eles identificaram que de 20 a 30% de todas as mulheres que passam por esterectomia tinham o diagnóstico de adenomiose. Algumas já tinham alguns sintomas sugestivos, mas não tinham recebido esse diagnóstico. E qual que é o quadro clínico da adenomiose? Os principais sintomas são cólicas menstruais, a gente chama de dismenorreia, dor na relação sexual, aumento do fluxo menstrual, algo que não acontece na endometriose. Esse é um dos sintomas mais importantes para separar se o diagnóstico é endometriose ou adenomiose, e quadros de infertilidade. Além disso, a adenomiose costuma atingir mulheres numa faixa etária diferente da endometriose. A adenomiose costuma surgir depois de um ciclo gravídico puerperal, que é o termo que a gente usa para falar sobre a gravidez, o parto e o puerpério. Depois desse período, seja 1, 2 ou mais gestações, a chance da adenomiose aparecer aumenta bastante. Ela também pode surgir depois de abortamentos ou depois de cirurgias que envolveram cortes do útero, por exemplo, a miomectomia. Por isso que a faixa etária mais comum que a gente vê as mulheres com adenomiose é de 35 a 45 anos, ou de 35 a quase 50 anos, quase até menopausa. Essa é a faixa etária mais típica, enquanto a gente vai ver endometriose no período mais jovem dessa fase reprodutiva da mulher, que vai dos 12, 13 anos até a menopausa. Uma pergunta muito comum que me fazem no consultório é o que causa, afinal, a adenomiose? E a ciência ainda não respondeu muito bem a essa pergunta, embora a gente já saiba sobre alguns eventos que facilitam a adenomiose aparecer, alguns eventos que facilitam esse endométrio que está dentro do útero invadir a camada próxima a ele, que é a musculatura ou o miométrio. Então, cirurgias que envolveram cortes no útero, como eu disse, uma delas é a miomectomia, ela já pode predispor esse tipo de situação, a curetagem, mas o evento mais comum que facilita essa invasão do endométrio de dentro para o músculo uterino é o ciclo gravidez, parto e puerpério. E como é que a gente faz o diagnóstico da adenomiose em função de uma suspeita criada pela presença de algum desses sintomas que eu mencionei agora há pouco? O diagnóstico ele não é simples, mas ele se pauta principalmente em exames de imagem, como ressonância magnética ou ultrassom transvaginal. Existem vários sinais radiológicos, mas os principais são aumento do volume do útero e principalmente quando a zona juncional, que é a faixa do útero que fica entre o endométrio e o miométrio, essa zona juncional tem uma espessura que é considerada normal para as mulheres saudáveis, mas quando essa espessura está maior do que o esperado, existe então uma forte suspeita de adenomiose. E como costumo dizer, as informações que vêm de um bom exame de imagem, elas devem ser sempre combinadas com as informações que nós obtemos do exame ginecológico feito no consultório. O que é sugestivo de adenomiose é um útero de volume maior do que o normal, isso nós ginecologistas conseguimos avaliar no exame ginecológico. Esse útero costuma estar um pouco amolecido e a compressão dessa musculatura uterina normalmente causa um grau de desconforto maior do que o normal. Então essas informações, junto com exames de imagem que sugerem adenomiose, podem confirmar esse diagnóstico e a partir daí a gente começa a conversar sobre as opções de tratamento. O tratamento da adenomiose pode ser realizado com remédios ou cirurgia. O tratamento medicamentoso pode ser feito com qualquer contraceptivo hormonal, de forma semelhante ao que nós fazemos para a endometriose. Então, as pílulas contendo estrógeno e progesterona, as pílulas que contêm só progesterona, os contraceptivos injetáveis, o anel vaginal, adesivo, DIU contendo levonorgestrel, especialmente é uma boa opção.
Todos eles funcionam até um certo grau para mulheres com adenomiose. Algumas respondem melhor, outras respondem pior e podem ter um alívio na cólica, mas manter o sangramento. Algumas melhoram o sangramento, mas continuam a sentir cólicas e algumas ficam muito bem, sem sintomas nenhum. No entanto, a resposta de uma forma geral, ela tende a ser um pouco pior do que a gente observa na endometriose. E como a maioria dessas mulheres já tem um desejo reprodutivo satisfeito, já tem filhos, o tratamento cirúrgico passa a ser interessante. A cirurgia tem uma taxa muito alta de resolução dos sintomas, as mulheres param completamente os sangramentos e a maioria deixam de ter as cólicas, deixam de ter sintomas e voltam à vida normal. O problema para aquelas mulheres que ainda têm desejo reprodutivo e se deparam com o diagnóstico de adenomiose é que não é possível retirar apenas a parte do músculo uterino envolvido pelo endométrio. A adenomiose normalmente ela é difusa, envolve toda a musculatura do útero. Existem algumas exceções, mulheres que têm adenomiose mais localizada e que nesses casos a gente chama de adenomioma, mas mesmo quando ela está localizada, é uma cirurgia difícil, porque diferente do que a gente observa nos miomas, em que existem nódulos dentro do músculo, mas esses nódulos eles são bem delimitados e o limite entre o mioma e o músculo ele é perfeitamente detectável e por isso fica fácil extrair o mioma e fechar a musculatura, isso não acontece no caso da adenomiose. A transição do adenomioma para o músculo saudável ela não é visível, não é facilmente detectável, é muito difícil saber aonde termina a adenomiose e começa o músculo saudável. Por isso que esse tipo de procedimento ele acontece como uma exceção. Normalmente a gente tenta tudo possível com remédios para os sintomas, com fertilização in vitro para aquelas que têm infertilidade e que nós acreditamos que a causa seja adenomiose. E no momento em que não há mais desejo reprodutivo, a gente pode até tentar com remédio, mas se os sintomas persistem, a gente passa para o tratamento cirúrgico. E quando a gente pensa em tratamento cirúrgico para essa doença, como eu disse, diante da dificuldade que é retirar apenas os focos de adenomiose, isso faz com que o tratamento padrão cirúrgico seja a histerectomia, ou seja, a retirada do útero. Ela pode ser feita de forma total, retirando todo o útero junto com o colo do útero, onde o útero se fixa ao fundo do canal vaginal, ou então pode ser também realizada a histerectomia subtotal, quando nós retiramos todo o corpo do útero e a gente deixa no procedimento apenas o colo do útero fixo ao fundo do canal vaginal. Essas cirurgias podem ser feitas de forma convencional, aberta, com aquele corte igual de cesárea, mas o tratamento mais moderno no mundo inteiro é o tratamento por vídeo, que pode ser realizada pela laparoscopia convencional ou pela laparoscopia robótica. E na maioria dos hospitais nós temos equipamentos para realizar as duas opções e acaba a decisão entre uma ou outra acaba sendo totalmente dependente da opinião do médico que vai fazer o procedimento. Se é um médico mais adaptado, mais acostumado a fazer a cirurgia convencional, ela pode ser feita sem nenhum problema. Se é o médico que está mais acostumado no dia a dia a fazer a cirurgia robótica, claro, é uma ótima opção também para realizar as histerectomias. Falando especialmente sobre o tratamento dos quadros de infertilidade nas mulheres com adenomiose, existem protocolos específicos para endometriose e também protocolos específicos para adenomiose. O que significa isso? A forma de realizar a fertilização in vitro, a combinação de medicamentos, o timing exato para transferir o embrião para o útero, ele deve ser individualizado em função desses diagnósticos que nós fazemos ao longo da propedêutica, da avaliação da paciente, do casal. Então, diante do diagnóstico de adenomiose, o que os estudos mostram? Em primeiro lugar, é importante a transferência de embriões sempre congelados, algo semelhante ao que nós fazemos para endometriose. Isso porque os níveis altos de hormônio, quando a gente estimula os ovários, eles podem piorar as taxas de implantação. Então a gente faz a coleta dos óvulos, a fertilização e no momento em que nós temos embriões para serem congelados, eles são então vitrificados, são preservados, congelados e num outro ciclo é realizado o preparo uterino.
Os estudos mostraram nos últimos anos que, diante do diagnóstico de adenomiose, vale a pena realizar um bloqueio hormonal com uma categoria de medicamentos chamados análogos de GnRH, que são remédios que bloqueiam a hipófise, que é a glândula no cérebro que controla os ovários, fazendo com que a mulher entre numa menopausa medicamentosa. Os níveis de estrógeno ficam muito baixos e algumas chegam a sentir aqueles calores típicos da menopausa. Depois de 40 dias nesse estado de bloqueio hormonal, os focos de adenomiose, eles de alguma forma ficam mais frios, o processo inflamatório diminui e o impacto da doença reduz, fazendo com que o embrião consiga se implantar de uma forma melhor e as taxas de gestação aumentam. Então, esse é um tratamento adequado para todas as mulheres que têm adenomiose e que vão passar por fertilização in vitro, que acaba sendo o tratamento padrão para infertilidade, porque a cirurgia, como eu disse, ela é muito difícil, ela tem resultados ruins, tem riscos elevados, então a gente evita ao máximo o tratamento cirúrgico pensando depois numa gravidez natural. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de fazer inscrição no canal, coloque suas observações, dúvidas sobre esse assunto. Eu gosto muito de ver os comentários, as dúvidas enviadas, isso me ajuda a pensar em novos vídeos a respeito desses assuntos ou outros relacionados a doenças ginecológicas, reprodução humana, endometriose, cirurgia por vídeo ou cirurgia robótica. E não se esqueça de ativar o sininho para que a cada vídeo novo você receba avisos de que o vídeo já está no ar. Até o próximo, tchau!